Paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, dando continuidade ao nosso estudo sobre as armas espirituais, sobre as armas de Deus. Na primeira aula nós vimos sobre a fé. Nesse vídeo nós estudaremos sobre a oração. Então, você que está me acompanhando com papel, com caderno, com uma caneta, primeiro tópico, o que é oração? De uma maneira bem simples, oração é falar com Deus. Oração é simplesmente você abrir a sua boca e falar com o Senhor. Não tem. Da mesma forma que um amigo fala com um amigo, da mesma forma que eu estou conversando com você nesse momento, meu querido, minha querida, oração é isso. Oração é falar, mas é falar com Deus. Lógico que existem vários tipos de oração, mas eu não vou me ater nesse momento aos detalhes. Eu vou falar de uma maneira geral. Existe a oração silenciosa, aquela oração que você pode fazer na sua mente, no seu coração, aquela oração que você fala com a sua boca, como eu estou falando neste momento. Existe o clamor, mas de uma maneira geral, oração é falar com Deus. Segundo tópico, por que eu preciso orar se Deus é onisciente? Você sabe que a onisciência é um atributo incomunicável, é um atributo exclusivo de Deus. Nem Satanás, nem os anjos, nem os demônios são oniscientes. Só Deus é onisciente. A onisciência é um atributo divino da Trindade de Deus, exclusiva de Deus, que por meio dela Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. Nós somos aí hoje 7 bilhões de habitantes sobre a face da Terra e Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe tudo, todos os detalhes, todos os segredos, Deus sabe tudo. Então, você pode falar, por que eu preciso orar? Muitas pessoas perguntam isso para mim na escola bíblica, na igreja. Por que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu preciso de antemão? Porque esse foi o método que Deus estabeleceu. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor que estabeleceu a oração. Oração é intimidade. A oração é comunhão com Deus. A oração implica dependência, subordinação. Quando eu oro, eu não apenas posso glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas eu também peço as minhas necessidades, ainda que Deus já saiba de antemão quais são elas. Mas Deus estabeleceu esse método chamado oração. Oração é intimidade, oração é comunhão com Deus. Foi Ele que estabeleceu, ainda que Ele já saiba de tudo. Acompanhe comigo aqui, em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Jesus, ele vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á. Então olha como Deus, apesar de Deus saber todas as coisas, foi Ele mesmo quem instituiu esse método chamado oração. Essa arma, essa ferramenta, e que ferramenta poderosa nós temos em nossa mão. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer, que foi um grande homem de Deus, o que era mais importante, se era oração ou a leitura da palavra. E ele disse assim: pergunte para um pássaro qual das suas duas asas é mais importante, a esquerda e a direita. Ou seja, tanto o estudo, a meditação nas escrituras, quanto a disciplina da oração são fundamentais, e uma não é mais importante do que a outra. As duas são essenciais na vida de qualquer cristão. E Jesus, ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Então, ainda que Deus já saiba de antemão, Ele quer que eu peça. Buscai e encontrareis. Batei, que dá a ideia de insistência, e abrir-se-vos-á. Pois aquele, veja que ele não está se referindo a um grupo seleto, a uma minoria, a uns privilegiados, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, você que está me ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo agora, se você fizer uma oração sincera, Deus ele vai te ouvir. Mas porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á, o que dá a ideia até de insistência. A pessoa, se ele insistir na oração, Deus vai ouvir. Ele pode até não atender você, te responder da forma que você esperava. Ele pode até não dar aquilo que você está pedindo, mas ouvir, Ele vai te ouvir. Então, oração é falar com Deus, oração é intimidade. Por que eu preciso orar se Deus é onisciente? Porque foi a forma que Ele estabeleceu.
Ele mesmo, na sua palavra, nos instrui a pedir, a buscar e a bater, a buscá-lo, a apresentar as nossas petições. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não andeis andar ansioso, andar preocupado. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas a Deus por intermédio da oração e da súplica, dando por ele ações de graças. Terceiro item: procure ser claro, específico na sua oração. É lógico que Deus sabe todas as coisas, mas que Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você quer dizer, mesmo quando você se expressa mal. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele nos assiste, ele nos auxilia e ele nos ajuda. Mas procure ser claro, procure ser específico. Senhor, eu quero um emprego, mas que emprego você quer? Aonde você quer trabalhar? Qual empresa? Qual função? Qual cargo? Qual é o seu salário? Senhor, eu quero um carro, mas qual carro? Qual a marca? Qual modelo? Procure ser específico na sua oração. Senhor, eu quero uma mulher, mas que mulher que você gosta, né? Senhor, eu quero casar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, mas que homem, que mulher, que tipo de temperamento? Ainda que Deus saiba, mas descreva. Procure ser específico na sua oração. Olha, em Marcos capítulo 10, estou acompanhando aqui a minha colinha, só apenas para não me perder. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, vai contar a história do cego Bartimeu. Além de cego, ele era mendigo, chamado Bartimeu. E vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, esse homem era cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Além de cego, ele era mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, um tipo de oração, clamor. Geralmente, quando a gente se encontra numa situação muito difícil, nós clamamos a Deus. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Insistência, ele está batendo, ele está pedindo, ele está batendo, ele está buscando. Para que ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, que era um título que se referia a Jesus. Tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, a insistência faz com que Jesus pare para te ouvir, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Olha só, esse homem era cego, e ele, ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar, até que ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Se esse homem era cego, uma pessoa não precisa nem ser profeta, não precisa ser adivinho, para saber que ele queria ser curado, ele queria enxergar, ele queria ter a sua vista, que a sua vista fosse aberta, voltar a ter a visão. Mas por que então, meu querido e minha querida, Jesus ele diz assim: o que você quer que eu te faça? Jesus o estava instruindo. Jesus estava ensinando esse cego, Bartimeu, a pedir, fazendo um pedido claro, fazendo um pedido específico. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte, que eu veja, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então Jesus aqui ele estava ensinando a fazer um pedido claro, certo e objetivo. Quarto ponto: procure orar ao Pai em nome de Jesus. Veja comigo aqui em João capítulo 16, está em Marcos, Lucas, João. Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24. Aqui é Jesus quem está dizendo: e naquele dia nada me perguntareis. Parte B do versículo é a que mais nos importa nesse momento. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, em nome de Jesus, se pede ao Pai, em nome de Jesus, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi
e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa, se cumpra. Glória a Deus por isso. Então, olha só, procure orar ao Pai, ao Deus Pai, mas em nome de Jesus, porque Jesus mesmo vai dizer aqui, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, oração, além de você procure ser claro, certo, objetivo na sua oração, procure orar ao Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Senhor, eu te peço, faça isso, se for da tua vontade, em nome de Jesus. Esse é o método que o Senhor estabeleceu. E por último, procure não tocar trombeta. O que é isso? Ficar anunciando para todo mundo. É lógico que há orações que nós fazemos na igreja, em comunidade, há orações que nós fazemos em grupo, mas eu estou me referindo àquela oração que você faz no seu particular, aquela oração que você faz no seu devocional. Procure não tocar trombeta, ficar anunciando, olha, eu orei essa madrugada toda, estou orando. Procure não fazer isso. Olha só, o texto áureo da oração está em Mateus capítulo 6. Texto áureo, texto-chave da oração, depois você pode ler aí na sua casa com mais tempo, né, com mais cuidado, com mais atenção. Eu estou falando de uma maneira bem sucinta, mas em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, Jesus ensinando a orar, ele vai dizer assim, e quando orares, não seja como os hipócritas. A quem Jesus estava chamando de hipócritas? Os religiosos, aqueles que gostam de aparecer, aqueles que acham que se julgam especialistas nos assuntos relacionados a Deus. Pois se comprazem, quer dizer, eles têm alegria, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas. Todo mundo sentado, mas eles ficavam de pé no momento da oração nas sinagogas. E as esquinas das ruas, olha que cena, meu Deus. Eles gostavam de orar nas esquinas das ruas. Mas por quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, lugar secreto. Fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você busca Deus em secreto e Deus ele te honra publicamente. Então, espero que Deus tenha falado com você, espero que eu tenha sido claro. Então, o que é oração? Oração é falar com Deus, né? É simplesmente falar com Deus, abrir a sua boca e você, da mesma forma que você conversa com o seu marido, com a sua esposa, que você conversa com os seus filhos, então fale com o Senhor também, como um amigo fala com outro amigo, mas é lógico, sempre com respeito, com temor, com reverência. Por que eu preciso orar se Deus sabe de tudo? Porque foi o método que ele estabeleceu. Oração é intimidade, é comunhão. Lembre-se, Mateus 7:6 e 7:7. Procure ser claro e específico na sua oração, nas suas petições. Ore ao Pai, em nome de Jesus. E o Espírito nos auxilia e intercede por nós. A Trindade, olha a Trindade presente. E não toque trombeta, não fique anunciando para todo mundo, estou orando. Procure não fazer isso. E o próximo vídeo nós falaremos sobre o poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.